Jesus, ele deu dicas de como receber as bênçãos celestes. Então devemos atentar para isso e ver onde estão as suas orientações para que possamos ter um caminho seguro nesse caminho da fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a base. Nele está o caminho, nele está a verdade, nele está a vida. Fora de Jesus a morte, perdição eterna, escuridão, engano, narrativas. Então, Jesus estava no deserto ensinando há alguns dias e era a hora da despedida. Mas alguém disse, se despedirmos o povo agora, eles vão desfalecer no caminho, que estão muito tempo sem comida. Então Jesus olhou para os discípulos e disse, deles de comer. Os discípulos olharam um para a cara do outro. Como? Essa multidão de pessoas, como nós vamos dar de comer, Jesus? Como? Nós não temos dinheiro suficiente para comprar pães para toda essa multidão. Jesus, estamos no deserto. Aqui não tem padaria. Como vamos dar de comer a essa multidão? Aí estava o grande desafio. Jesus apresentou um grande desafio para a fé dos seus discípulos. Mas eles não entenderam nada. Então ele ensinou as dicas de Jesus para receber as bênçãos. Tá bom. Veja o que é que tem aí, disse Jesus. Eles procuram, sondam, até um menino com pães e peixes. Traga-me aqui. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes e oferece a Deus. Depois manda distribuir. Coisa estranha. O resultado é que todo mundo comeu, se fartou e sobrou 12 cestos. 12 cestos. Sobrou. Aí está as dicas de Jesus para as bênçãos. Ele estava ensinando a seus discípulos os segredos do reino espiritual. Certa vez, Jesus dormia no barco
E o que aconteceu? Veio uma tempestade. Os discípulos tentaram controlar o barco no meio da tempestade. Mas resultado, não conseguiram. Ficaram desesperados. Aí foi quando, no desespero, olharam, o mestre estava dormindo. Mestre, não te dá que morramos. Olha a tempestade. Olha a tempestade. Jesus vai, repreende o vento e as ondas. E daqui a pouco há paz, calmaria. Novamente Jesus ensinando aos discípulos como receber as bênçãos. E os discípulos perguntavam, que homem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. Que homem é esse? Mas Jesus estava dando tempo para que eles aprendessem a fazer a obra espiritual. Jesus deixou que eles resolvessem o problema da tempestade e das ondas fortes. Mas eles tentaram na sua força, na força do seu braço, na força do seu conhecimento, da sua tradição de pescador. Não conseguiram uma solução. Jesus estava ensinando a como receber a bênção. Outra vez, os discípulos encontraram um pai desesperado que falou, olha, solucione o problema desse meu filho. Ele está endemoniado, se atira no fogo, se atira na água. É uma tragédia. Os discípulos tentaram, mas o resultado foi negativo. Não conseguiram um resultado positivo. Aí aparece Jesus e o Pai dirige-se para Jesus. O Pai dirige-se para Jesus. E Jesus olha para os discípulos e fala, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Aí está Jesus novamente ensinando a como receber a bênção. Na continuidade, Jesus certa feita disse, olha gente, vocês viram tudo que eu fiz. E tudo o que eu fiz, vocês poderão fazer. A condição é essa, se vocês guardarem as minhas palavras. Se vocês guardarem as minhas palavras, eu e meu Pai viremos fazer morada em vocês. Aí está o segredo. E tudo que vocês pedirem no meu nome, eu o farei. Eu o farei. Aí está Jesus dando a regra áurea de como receber a bênção espiritual. Aí está. Aí está. Aí está. Tudo que você pedir no meu nome, disse Jesus, eu o farei. Outra condição dada por Jesus Cristo para que
recebamos as bênçãos espirituais. Jesus ensinando aos discípulos. Jesus ensinando aos discípulos. Ele abriu uma grande porta. Outra vez ele disse: vocês são filhos. Vocês são filhos. E como filhos, vocês podem fazer o que eu fiz. E por que vocês são filhos? Porque vocês compartilham das mesmas mensagens que eu tenho. Aí está o segredo do poder. As mensagens. As mensagens. As mensagens. O centurião romano captou essa ideia. Ele sabia que Jesus Cristo tinha poder. Ele disse: diga uma palavra, diga uma mensagem, e o meu servo será curado daquele sofrimento de paralisia e grande dor. Diga uma mensagem, Jesus. O Senhor não precisa ir até a minha casa, nem tocar nele. O Senhor tem autoridade, a autoridade do alto. Diga uma mensagem, uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus admirou da fé deste homem. Ele descobriu o canal da bênção. Crer nas mensagens de Jesus Cristo. Aí está o canal da bênção. E ele elogiou. Eu não vi em Israel uma fé como esta, deste centurião, de um romano. Eu não vi em Israel uma fé como esta. O homem descobriu o caminho da bênção. Um romano, um centurião, baseado na sua vida. Ele disse: eu tenho autoridade. Eu pego ao soldado e diz: faça isso, e dá uma tarefa para o soldado, e o soldado vai realizar a tarefa. Autoridade. Assim também, Jesus, o Senhor tem autoridade. Diga aos teus anjos, e eles vão fazer essa tarefa, e meu servo será curado. O caminho da bênção. O caminho da bênção. É assim que recebemos a bênção. E a Escritura diz: quem crê verá a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Isto é, verá o milagroso, verá o milagre. Tem uma passagem na Escritura que diz: Deus o poder de se tornarem filhos de Deus. Como? Deus o poder de se tornar filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Que? Aqueles que creem em Jesus Cristo lhe foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Se são filhos de Deus, Jesus Cristo era filho. Estão no mesmo nível. Jesus se colocou no mesmo nível. Filho de Deus. E todo aquele que crê em Jesus Cristo lhe é dado o poder de se tornar filho de Deus. E aos filhos foi dado as mensagens de Jesus Cristo. E essas mensagens são as chaves do reino de Deus. É exatamente isso que Jesus quer que se faça.
que você, sabendo das chaves do reino de Deus, você as publique, as compartilhe aos 4 cantos da terra, a toda língua, a toda nação, a toda tribo. E então virá o fim. Virá o fim. Palavras de Jesus Cristo. Passará o céu e a terra, disse Jesus, as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. As chaves do reino de Deus não é para ficar com uma pessoa. A chave do reino é para ser distribuída a toda criatura. Essa é a intenção de Jesus Cristo. Ide, quem? Você, eu, vamos. Ide, proclamai as chaves do reino de Deus a toda criatura, aos 4 cantos da terra, nações, tribos e línguas. Então virá o fim. Nós temos uma tarefa a cumprir. Levar essa bênção à humanidade. Sem pregação, o povo não vai ficar sabendo. Precisa ter o compartilhamento das chaves do reino de Deus. Não pode ficar com uma pessoa. Essa não é a vontade de Deus. Se uma pessoa deter a chave do reino de Deus, ela está contrariando a vontade de Deus, obviamente. Está no braço da desobediência. É arrogância, é egoísmo. Essa chave deve ser compartilhada. A humanidade tem que ser abençoada. Deus quer que todos se vejam como filhos de Deus, os portadores das chaves do reino de Deus. E quando isso acontecer, virá o fim. Palavra de Jesus Cristo. Aí está a chave da bênção. Que nós possamos segurar essas bênçãos e compartilhá-la com outros. E assim todos serão vistos pelo olhar de Deus como filhos de Deus. Ele quer acolher os filhos, como a galinha acolhe os pintainhos. Quer limpá-los, quer dar-lhes os trajes divinos, quer dar-lhe banquete e o anel de filho. É a visão do filho pródigo recebendo as bênçãos do Pai. Deus quer ver as virgens prudentes, aquelas que aprenderam a segurar a chave do reino de Deus. Elas atingiram os portais abertos da eternidade. Que Deus nos ajude a atingir os portões enquanto eles estão abertos. Amém.